Que você quer mudança de vida, eu tenho certeza que você quer novos resultados. Mas para isso nós precisamos mudar a visão, precisamos fortalecer a visão, precisamos ter a força que vem de Deus. As nossas ações conquistam o coração de Deus. Nós precisamos agir certo, precisamos fazer certo, precisamos olhar na direção certa para que as novidades do Senhor aconteçam a nosso favor. Amém? Vivendo a visão de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Teu bem. Amém? Gênesis capítulo 37, versículo 1 em diante, conforme você encontrar, dá um glória a Deus aí na tua casa, dá um aleluia, bendiga o nome do Senhor. Glória a Deus. Gênesis 37, versículo 1 em diante, diz assim: E Jacó habitou na casa das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícia deles a seu pai. Preste atenção que José tinha 17 anos, a Bíblia está dizendo. E José era meio que o espia do seu pai. Versos 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, é noite de cura, noite de restauração, noite de poder, noite de unção, noite de conhecimento para ativar o entendimento, para que venhamos viver nesse século 21. Esse século, Senhor Jesus, que é um desafio, Pai, para todos nós. Nós te amamos, nós te queremos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e queremos, ó Deus, dar a Ti o louvor, queremos dar a Ti o domínio, queremos ser edificados, fortalecidos para caminhar na direção certa, a direção que o Senhor nos deu, a direção que o Senhor tem para nós. Ó Deus, perdoa as falhas, perdoa as limitações de cada um de nós, e que nada venha a impedir que nós venhamos ouvir a Tua palavra para entrar no Santo dos Santos. Seja conosco, Senhor. Manifesta a Tua glória, manifesta o Seu poder em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, uma reflexão muito especial falando sobre viver a visão de Deus é: você não precisa ter como parâmetro o mundo, você só precisa se desenvolver para ter a mentalidade de Cristo. Por isso, Romanos 12, 2 fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mentalidade. A transformação da mentalidade faz com que nós venhamos ter uma visão estratégica, faz com que nós venhamos ter uma visão fortalecida pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos saber que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, mas para isso nós precisamos alcançar o coração de Deus. Se nós não alcançarmos um coração de Deus, nós não seremos dignos de viver a boa e agradável vontade de Deus. E aqui estamos perante a história de José. José, qual era a diferença de José para os seus outros irmãos? José era o mais jovem, José era o filho da velhice, José era o xodó de Israel. Israel colocou sobre ele um manto, e esse manto colorido era um manto de honra, era um manto diferenciado dos seus irmãos. Ali nós podemos ver que os últimos realmente pode ser o primeiro. José, um jovem que nasceu para fazer história. Preste atenção, um jovem que nasceu para fazer história. Jesus colocou sobre todos nós o manto. Jesus colocou sobre nós
a unção, Jesus colocou sobre ti a unção, Jesus colocou sobre mim a unção, Jesus quer despertar em nós algo novo, porque esse manto de alegria, esse manto de paz, essa veste de louvor tem que estar sobre nós. José recebeu as suas vestes belas, José recebeu suas vestes diferenciadas. Você tem um diferencial da sua família, você tem um DNA diferenciado. E para aquele que tem o Espírito Santo, você tem algo diferente, você tem algo novo, você tem algo que vai fazer você diferente. E se for o Espírito Santo, você vai alcançar posições diferentes, você vai entrar em evidência. Preste atenção, estar em evidência não é uma questão que se compra, é uma situação que se conquista, porque o Senhor exalta os seus, e nós podemos ver José sendo exaltado, sendo abençoado, mas só que antes de toda a exaltação, existe um processo de luta. José foi invejado pelos seus irmãos, os irmãos dele pastoreavam ovelhas junto com ele, José pastoreava com a visão do pai, e os seus irmãos pastoreavam com a experiência da vida. Preste atenção numa coisa, as experiências da vida, ela pode contribuir muito conosco, mas existem certas situações de nossa vida que não é a experiência da vida, é a experiência com Deus. E nós precisamos nos desafiar a viver com experiência com Deus. Nós vamos entender muito sobre essa questão de José. José teve um sonho, e desse sonho que ele teve, nem seu pai entendeu, nem seus irmãos entenderam. Baseado nos dois sonhos que José teve, José começou a viver, José começou a caminhar. Na primeira situação, seus irmãos tentou vender, tentou matar, tentou apagar o brilho de José. Mas preste atenção, José, mesmo sendo vendido, mesmo sendo preso, o brilho, a unção, o manto espiritual esteve sobre ele. E esse manto espiritual quer dizer unção, chamado para cumprir algo sobrenatural. Podemos dizer que precisamos ter a unção de José. E nessa noite, o Senhor quer despertar Josés. Nessa noite o Senhor quer despertar Josefas. Nessa noite o Senhor quer despertar filhos e filhas. Nessa noite o Senhor quer despertar pessoas. Nessa noite o Senhor quer despertar discípulos para caminhar conosco, para fazer a vontade do Pai. Nessa noite o Senhor quer fazer a vontade dEle de forma poderosa, em nome de Jesus. E repita comigo, não precisa escrever, repita comigo: eu preciso ter as marcas de José. Eu tenho certeza que você já passou por muitos vales, você já passou por muitos confrontos, muitos desafios na tua vida. Então, ousa a dizer comigo: eu preciso ter as marcas de José. Diga comigo, vamos lá, eu preciso ter as marcas de José. Pois bem, a visão de Deus é movida por sonho. José teve um sonho, José teve uma palavra, e ele foi para cima. Qual é o seu sonho? Creio eu, se eu perguntar qual é o seu sonho, você vai dizer o sonho pessoal, que te encanta. Mas preste atenção, nós não queremos aqui entrar no mérito de um sonho pessoal, físico, mas nós queremos entrar aqui na realização do sonho, daquele sonho que Deus tem para você. Será que os seus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus? Eu não quero dizer que é pecado de forma nenhuma você sonhar ter um carro, ter uma casa, ter coisas físicas. Não, isso é natural. Mas eu quero te despertar essa noite a viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são os impossíveis para nós. Os sonhos de Deus nos desafia a matar o eu para viver a vontade dEle. Sabe o que espanta quando eu olho para José? Quando eu olho para José, eu fico encantado, eu fico espantado. Não se ouve falar de sonhos de José, se ouve falar do sonho que ele recebeu de Deus. Eu fico espantado, eu fico maravilhado, eu fico surpreso, porque baseado no sonho que Deus ministrou a ele, que Deus revelou, ele deu a vida dele por aquilo. E se cumpriu o sonho de Deus na vida dele. Só vemos sonhos de Deus para ele, a visão que Deus tinha para ele. Qual a visão que Deus tem para você? Na forma natural, nós queremos crescer, queremos ganhar dinheiro, queremos ter profissão, queremos ter casa, queremos ter isso, queremos ter aquilo. Amém, isso é tudo natural. Mas como nós colocamos
o querer de Deus, a vontade de Deus, o sonho de Deus. Aonde está o sonho de Deus? Preste atenção. Qual a diferença de sonho para visão? Sonho você recebe dormindo, portanto com sentimentos relax. Visão você recebe em suas atividades normal e tem ideias brilhantes para realizar. Sonho, você está dormindo totalmente zen, você recebe. A visão, você realmente sente aquilo e você quer agir para fazer aquilo. Só se sonha quando tem descanso. E nós precisamos sonhar, nós precisamos viver a vontade de Deus. Os meus discípulos sempre me ouvem falando, quando nós não descansamos, nós não temos sensibilidade para ouvir a Deus. Deus quer despertar coisas nobres em nós. Deus quer despertar coisas poderosas dentro de nós. Deus quer nos levar para um nível extraordinário. Preste atenção. De alguém que para seus irmãos não tinha valor, de alguém que para seu pai era impossível alcançar o sonho de governo, José trabalhou, José viveu debaixo daquela palavra. E ele chegou ao governo do Egito. E quando ele chegou ao governo do Egito, coisas extraordinárias aconteceram. Tem um grande pastor americano, que já falecido, que ele disse sobre o que é visão de uma forma muito especial. Visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos são capazes. Porque nós, como cristãos, vivemos pela fé. Então os nossos olhos, a nossa visão, vai nos levar em níveis de visão profunda. Mas preste atenção, aquele que tem visão de Deus será perseguido por aqueles que não têm visão. José foi perseguido pelos seus irmãos. José foi perseguido por situações diversas, mas entenda, José não se limitou às perseguições. Se José não tivesse sido perseguido, José não tinha chego ao governo. Porque em meio à perseguição, em meio à venda que fizeram dele, ele foi parar na casa do capitão da guarda, e da casa do capitão da guarda ele foi parar ao governo. José, eu acredito que ele até agradece pela mulher do capitão ter feito a sacanagem com ele, ter levantado a situação contra ele, porque se não fosse ela se levantar contra ele, ele não teria ido parar na prisão, e se ele não tivesse na prisão, ele não seria lembrado. E nós precisamos entender, queridos, que lutas faz parte do processo de crescimento. Repita isso comigo. Luta faz parte do processo de crescimento. A visão é o caminho para se colocar os sonhos em prática. Quando o sonho desce ao coração e se transforma em visão, aí nós podemos perseguir com segurança. Tudo começa em um sonho, e quando nós construímos a visão, nós vamos lutar. E tem uma frase que diz o seguinte: se é possível sonhar, é possível realizar. Se é possível mentalizar, é possível realizar. Queridos, nós precisamos nos desafiar. Quando éramos criança, quantas coisas nós sonhávamos e dizíamos: eu vou ser médico, eu vou ser tal profissão, eu vou ser policial, eu vou ser isso, eu vou ser... Ok, a criança tem um ímpeto de sonhar porque ela não consegue ver o preço, ela não consegue ver o peso daquela situação. Mas Jesus diz que para herdarmos o reino do céu, nós precisamos ter um coração como de criança. Nessa noite o Senhor quer te despertar para você viver o extraordinário. E para viver o extraordinário, você precisa viver um coração alinhado com o Pai, um coração alinhado com a presença, um coração alinhado com a obediência. E se nós queremos ser obedientes ao Senhor, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Que nessa noite nós venhamos terminar esse culto e você venha ficar com a palavra martelando: qual é o sonho de Deus na minha vida? Ei, você que muitas coisas estão dando errado, muitas coisas não estão acontecendo como deveria, você não está feliz com a tua vida, de repente está tudo acontecendo fora do controle de Deus, fora do seu controle, porque você não está vivendo o sonho de Deus. Quem vive o sonho de Deus, vive experiências extraordinárias. Deus não deve nada para ninguém. Mas somos nós que devemos a Ele, somos nós que fazemos errado aquilo que muitas vezes Ele nos revela. Deus nunca ficaria devendo nada para alguém.
Deus, ele abriu mão da honra do teu filho para que o teu filho viesse à terra, dar a vida por mim e por você. Ele pagou a conta, uma conta muito alta, custou a vida do filho. E nós, como discípulos do filho, e nós, como discípulos do pai, o que nós estamos fazendo hoje para honrar o pai? José foi o que Deus sonhou e mostrou para ele. E eu e você, o que nós estamos sendo no dia de hoje? O que nós estamos fazendo para honrar ao Senhor? Em meio ao século 21, nós estamos vivendo muito a nossa vontade, o nosso eu, os nossos sonhos. Estamos esquecendo da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para você? Qual a vontade do Espírito Santo para você? Aonde o Espírito Santo quer te levar na sua vida familiar, na tua vida emocional, na tua vida espiritual, na tua vida profissional, na tua vida ministerial? Aonde o Espírito Santo quer te levar? Você já parou para perguntar para Deus? Quantos líderes Deus quer levantar nessa geração? E a maioria deles estão fugindo da vontade de Deus. José deixou algumas marcas. José deixou algumas experiências para nós. E nós precisamos nos preocupar em aprender com as experiências de José. José creu no sonho que recebeu. E nada o tirou do foco. Nessa noite o Senhor quer despertar o sonho em você. Muitos aqui que estão nos assistindo sabem que Deus tem um projeto na tua vida. Muitos sabem que Deus tem um sonho para você. Muitos já começaram a viver 1% do sonho, mas quando começou a ver as lutas para a conquista do sonho, fugiu. O Senhor quer levantar profetas, o Senhor quer levantar mestres, o Senhor quer levantar evangelistas, o Senhor quer levantar pessoas para que possam honrar o nome dEle em todas as situações da sociedade, no meio do empreendedorismo, no meio da saúde pública, no meio da segurança pública, em todas as áreas. Deus quer levantar os teus filhos para que venham honrar o nome dEle. Preste atenção, José foi uma autoridade alta, como se fosse um presidente da república, alguém com poder, alguém com unção, alguém com visão. O Senhor quer abrir a nossa visão para que nós venhamos ver longe, visão de águia. Para de ter visão de galinha. A visão de galinha é aquela pessoa que olha sempre para baixo. Já percebeu como a galinha anda? Ela anda sempre com a cabecinha para baixo, cabecinha para baixo. Mas a águia não. Você já percebeu a postura de uma águia? A postura da águia é peito estufado, cabeça sempre levantada, olhando para o horizonte, sem muito movimento. E quando ela começa a voar, você até se encanta de vê-la voando, porque ela sabe para onde vai. Assim era José. José passou pelos seus preços, José passou pelos seus vales, e ele creu no sonho e desenvolveu a visão para conquistar. Segunda coisa que José deixou como marca: sonhos e visão se recebem e não se pede. José recebeu um sonho. Eu vou fazer tal coisa para Deus. Eu vou tal coisa para Deus. Não. De repente, nessa noite, o Senhor quer deletar a tua mente. Porque tudo aquilo que estava envolvido na tua mente era coisa que você já estava pensando, que queria, que tal. Mas nessa noite o Senhor quer te despertar para um novo sonho. Nessa noite o Senhor quer te despertar para o sonho dEle na tua vida. E não o seu sonho. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. O sonho de Deus é bom, agradável e perfeito. Mas os seus sonhos podem parecer bons, e no meio do caminho você pode se dar mal. A visão de Deus a visão é fazer o projeto de Deus funcionar na nossa vida, na nossa família, em tudo que nós fazemos, em tudo que nos envolve. O Senhor quer fazer você um discípulo de honra. O Senhor quer fazer de você uma mulher que tenha autoridade, uma mulher que seja obediente à palavra de Deus. José deixou com que o sonho de Deus o impactasse, o transformasse para chegar a um nível elevado. E preste atenção, em meio à conquista do sonho que Deus deu a José, no meio da crise, a família de José foi abençoada. Para você que está ouvindo essa palavra, Deus quer despertar em você o sonho.
o sonho dele. Deus quer despertar em você uma palavra de transformação para você não só mudar a tua vida, mas logo mais mudar a vida de outras pessoas da tua família também. A tua família pode ter tido problemas, situações diversas desde a infância, mas preste atenção numa coisa: Deus tem vida nova para você, para a tua casa e para a tua parentela. A visão tomou conta de José. A visão impulsionou José. E quando nós temos uma visão, o Senhor nos dá a garantia, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos dá a força, porque Ele coloca o Espírito Santo em nós, Ele coloca os anjos habitando em nós. Quando um homem tem uma visão, ele pode até desistir. Mas quando a visão tem o homem, ele não desiste jamais. Preste atenção, vou repetir. Quando um homem ou uma mulher tem uma visão, ele pode até desistir. Mas quando o homem ou a mulher quando o homem ou a mulher, a visão o tem, ele não desiste jamais. Muitas coisas na tua vida você começa, não termina, porque você teve um sonho, você teve a visão. Mas preste atenção, quando a visão te tem, quando Jesus te tem, Ele te leva, Ele te motiva e Ele garante vitória. Eu imagino quando José recebeu esse sonho. Eu imagino quando ele recebeu essa visão. Eu imagino quando ele se desafiou a cumprir esse processo todo. O pai não dava tanto crédito, os irmãos não davam crédito, os irmãos ainda fazendo brincadeirinha de mau gosto, mas José marchava, José caminhava. Vai se cumprir, vai se cumprir. José venceu a incredulidade dos outros. José venceu as suas limitações pessoais humanas e foi pela frente. Veja só algumas coisas que José venceu. Ele era o menor dos seus irmãos. Tinha tudo para não dar certo, porque ele era o menor, mas ele venceu. Os irmãos não acreditavam nele, mas ele venceu. Os pais não acreditavam também, mas ele venceu. Potifar não acreditou nele, mas ele foi preso e depois da prisão venceu. Mas Deus levantará quem vê o extraordinário que vem de Deus. Deus exalta aquele que entende o que Deus está falando. E Deus acredita em você assim o quanto ele acreditou em José. O seu chefe pode não acreditar que você tem um grande potencial, mas Deus acredita porque é Ele que te fez. O homem, o parente, seja quem for, pode não acreditar, não tem problema. Mas José foi lá, fez acontecer, e nessa noite Jesus quer te despertar para esse extraordinário. Jesus quer despertar para o sobrenatural. Ah, mas ninguém acredita, mas ninguém indica, mas ninguém faz. Está chegando a hora que Jesus vai abrir uma porta para você entrar de forma sobrenatural, e você vai entrar. E as pessoas vão dizer, como você entrou? Você vai dizer, Deus me colocou. Preste atenção, José não teve padrinho, José não teve QI, quem indica. José teve uma visão, José teve uma palavra num sonho, e ele foi para cima. Ei, você que sonha ser alguém, você que sonha estudar, você que sonha se potencializar, você que sonha fazer a diferença, é a hora, é o tempo de fazer a diferença, é o tempo de fazer a palavra de Deus valer na tua vida, é a hora de você romper os seus limites, é a hora de você fazer acontecer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus, o Senhor vive, o Senhor reina, Ele é poderoso, Ele é aquele que promete e cumpre. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele faz o impossível, Ele faz o extraordinário. Ele é o dono do céu, da terra, do mar. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. José venceu as adversidades. Quando temos um propósito, nós vamos para cima preocupados o que Jesus vai fazer e o que Jesus vai falar. Porque o que mais acontece no mundo é ter pessoas que tentam apagar o brilho de um sonhador. Para muitos, José era apenas um sonhador. Mas preste atenção, enquanto ele sonhava, ele era um sonhador apenas. Mas quando ele realizou, ele foi o sonhador que realizou a vontade de Deus. E nessa noite o Senhor manda te dizer, chegou a hora de não apenas ser um sonhador ou uma sonhadora. Chegou a hora de você ser a sonhadora
o sonhador que vai viver o extraordinário de Deus. Você tem que crer no impossível, você tem que crer no Deus de milagre, você tem que crer no Deus que faz acontecer. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão deixando os sonhos de Deus, estão deixando a vontade de Deus, estão deixando os projetos de Deus, estão deixando de ouvir a Deus, porque querem apenas o que o mundo quer dar. Nessa noite o Senhor quer te despertar para viver o sonho dele, para ele. E se você tiver que parar alguma coisa na tua vida, que pare, meu irmão. Não seja seduzido pelas coisas desse mundo, mas seja atraído pelas coisas que saem da boca de Deus. Quantas coisas tentam nos seduzir no mundo? Eu não estou dizendo de pecado, estou dizendo de situações físicas. O Senhor te quer em uma posição, mas você quer outra posição. O Senhor quer te exaltar em uma situação, mas você quer ser exaltado em outra situação. É tempo de nós obedecermos a palavra de Deus. É tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus e darmos crédito à palavra de Deus. E José concluiu a sua história sendo governador, abrindo portas para muitos, governando o que era do Egito, o que era de Faraó. O Senhor quer dar uma unção de governo para nós, para que nós venhamos administrar a nossa vida, para que nós venhamos trabalhar na vida profissional, dando fruto como ninguém nunca deu. O Senhor quer nos abençoar de forma extraordinária, porque quem tem a visão de Cristo, portas se abrem, oportunidades acontecem. Você crê nessa palavra? E eu quero aqui fazer um apelo. Você que está fora dos caminhos do Senhor, você que faz tempo que não cultua, você que nunca entrou numa igreja evangélica, mas hoje você está aqui, conectado conosco. Pastor, eu creio, eu sinto que Deus quer realizar algo na minha vida como José, mas eu ainda não aceitei Jesus, eu ainda não tive a oportunidade. Queridos, essa é a hora, essa é a tua hora. Eu sei que tem pessoa pulsando o coração aí mais forte. Essa é a hora. Existe alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? O que é aceitar Jesus como Salvador, pastor? Aceitar Jesus como Salvador é entregar a sua vida a caminhar com Ele. É querer realizar o sonho dele. Mas pastor, eu ainda estou com tal pecado. Preste atenção. Venha como está, porque Ele vai te conduzir. José não estava preparado para realizar o sonho. Durou anos. E a tua transformação pode durar dias, pode durar mês. Ele faz a transformação para que se cumpra na tua vida. Você só precisa levantar as mãos e dizer: eis-me aqui. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quem quer reconciliar com Jesus? Você que está fora da igreja do Senhor, você que andou por caminhos tortuosos, você que andou por caminhos que não agradou ao Senhor, essa é a hora, esse é o tempo de mudança de mentalidade. Aceitar Jesus é a situação mais nobre que se tem na terra. Quem quer aceitar o Senhor como seu Salvador, essa é a hora, esse é o tempo